O vídeo de hoje é curto. Eu encontrei na minha sucata uma fonte de Super Nintendo, que deve ter vindo junto com os videogames aí. Toda aberta, toda arregaçada, isso quer dizer que provavelmente é sucata. Alguém já condenou isso aqui. Mas a verdade é, a maioria das fontes, tanto de Super Nintendo quanto de Master System, Mega Drive, elas são simples. Elas têm um funcionamento muito simples e muito reparáveis, na verdade. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma fonte Super Nintendo, pode funcionar tranquilamente uma fonte de Mega, de Master, de Atari, de qualquer coisa. Legal? Bom, essa fonte veio toda aberta. No entanto, eu vejo que as soldas ainda estão feitas. E aqui eu vejo que o circuito de saída no secundário foi desoldado. E eu vejo que tem um diodo aqui que está faltando nessa ponte retificadora. No entanto, se a gente olhar embaixo, o diodo foi soldado do lado de baixo da placa. Não sei exatamente por quê. E além disso, falta o capacitor. Como essas fontes funcionam? É super simples. E na verdade, eu já mostrei isso para vocês nos vídeos atrás, no consertando o Mega Drive 3, eu falei para vocês como é que era mais ou menos. Mas na época eu falei, não vamos entrar em ponte retificadora porque é muito específico, não precisamos falar disso agora. Nesse caso, essa é a hora, vamos falar de ponte retificadora. Isso aqui vocês vão ver em praticamente todos os videogames, tá? De um jeito ou de outro, em algum momento a gente vai ter uma ponte retificadora. O que é uma ponte retificadora? É simplesmente uma maneira da gente transformar a corrente alternada em corrente contínua. Só isso. É a melhor forma de a gente fazer isso, inclusive, tá? Então, quando a gente pensa no nosso transformador, a gente coloca aqui de um lado dele, sei lá, 110 volts, por exemplo. Do outro lado, ele vai sair, por exemplo, 12 volts. É só isso que esse transformador faz. Ele diminui a tensão. Ele tem mais espiras de um lado, menos espiras do outro, e a indução faz com que o lado que tem menos espiras também tenha, obviamente, menos tensão. Legal? Mas só isso. A questão é, o que vem da tomada é uma corrente alternada. O que sai desse lado também é uma corrente alternada. Ele só serve para diminuir a tensão, mas ele não muda o tipo de tensão que é, ou de corrente que é. Para isso, a gente precisa fazer aquela retificação, que a gente já falou um pouquinho no outro vídeo. Eu mostrei para vocês como fazer com um diodo, mas aquilo lá não é a maneira realmente que o pessoal faz. Normalmente, a gente faz o que é chamado de ponte retificadora. Ponte retificadora é o seguinte, são 4 diodos no formato de retângulo. A gente desenha todos eles apontando para o mesmo lado. Então você vê aqui que o triângulo aponta para cá, esse aponta para cá. Mesma coisa desse lado, apontando para cá e apontando para cá. Então quando a gente olha esse diodo aqui, a gente vê que todos os triângulos apontam em direção a este ponto aqui. Certo? Esse ponto para onde todos os diodos estão apontando aqui, esse é o positivo. O outro lado, o lado oposto a ele, é o negativo. E aqui em cima e embaixo, a gente vai receber a nossa tensão, ou a nossa corrente alternada. Então aqui, do nosso transformador, a gente liga nessa ponte. Pronto. Só isso. E aí aqui a gente tem o positivo saindo de um lado e a gente tem o negativo saindo do outro lado. Certo? Legal. Como é que isso aqui funciona? Digamos que aqui, como é uma corrente alternada, que nesse exato momento a gente tem positivo chegando aqui e negativo chegando aqui. Certo? A gente está em um lado da senoide. Bom, temos positivo para o negativo, então ele vai passar por aqui. Aqui é negativo para positivo, ele não vai conduzir nessa direção. E aqui, negativo para o positivo, ele vai conduzir por aqui. Então o negativo vem para esse lado, o positivo vem para este lado. E a gente tem mais e menos onde a gente esperava que ele estivesse. Se vier ao contrário, veio negativo em cima agora e aqui embaixo veio positivo. Tudo bem, negativo, a gente vai do negativo para o positivo, então ele vem para cá, negativo sai nessa perna, e o positivo, do positivo para o negativo, ele vem por aqui e a gente tem o positivo nessa saída novamente. Ou seja,
Sempre a gente tem positivo na direita, negativo na esquerda, independente de qual é a polaridade que a gente tem aqui na entrada. Isso é uma ponte retificadora. Só isso. Isso aqui, tá? Vocês não sabem, é simplesmente um jump. Então eu escrevi 1 aqui, coloquei 1 aqui. Então é a mesma coisa que dizer que isso aqui está conectado aqui. Só para não ter que trazer uma linha aqui e ficar feio o desenho, tá bom? Então a gente sabe agora aqui que eu tenho necessariamente mais em cima, menos embaixo. Legal, é isso. Transformamos nossa corrente alternada em corrente contínua. O problema é que a gente vai ter aqui uma corrente que, se a gente olhasse no osciloscópio, onde aqui 0 volts e aqui, sei lá, 12 volts. Essa corrente ela é mais ou menos assim, ó. Por quê? Porque a gente tem essa oscilação de tensão. Então ela não é realmente uma corrente de 12 volts perfeita, contínua. O que a gente deveria fazer aqui é colocar um capacitor nessa saída, que vai servir meio que como uma bateria. Quando a gente tem tensão aqui, ele energiza, ele guarda essa tensão. E quando a gente não tiver tensão, ele vai descarregando, mas ele mantém o que tiver para cá do circuito com tensão fluindo, corrente fluindo para ele. Colocando esse capacitor aqui, a gente tem uma situação onde esse gráfico fica muito mais parecido com isso. Ele tem uma pequena queda, volta, pequena queda, volta. A quantidade de ripple aqui é muito menor, ele fica muito mais próximo dos 12 volts. Quanto maior o capacitor, mais chata essa curva fica, mais reta, tá? E é isso. É só isso. Tudo que a gente tem aqui dentro desse caixote, e não só esse do Super Nintendo, mas praticamente todas as fontes de videogame que vocês encontrarem, veja, antigos, tá? Não estamos falando de Xbox nem nada desse tipo. É isso. Bom, sabendo que é isso que nós temos, a primeira coisa que a gente precisa saber é: nosso transformador está funcionando? Eu tenho tensão aqui no nosso secundário, que deveria ser algo próximo de 10 volts, porque essas fontes do Super Nintendo na verdade dão 10 volts, não 12. Vamos descobrir. Como a gente descobre isso? Plugando na tomada e medindo. Não está ligado ainda. Aviso importante. Eu não gosto de elétrica, eu gosto de eletrônica. Por quê? Porque eletrônica, se você fizer uma cagada, você explode um capacitor, você queima a ponta do dedo, você manda um CI pro saco, beleza, sem problemas. Elétrica, se você fizer uma cagada, você acorda na traseira de uma ambulância com um cara beijando tua boca e fazendo massagem cardíaca com você. Não é bonito quando você faz uma cagadinha elétrica. Então tomem muito cuidado. Beleza? Não é muito difícil de você tomar um choque bonito, mexendo com 110, 220 principalmente, que pode causar uma parada cardíaca. Então, com segurança, beleza? Legal. O que eu vou fazer aqui? Não é necessário, eu vou fazer porque eu tenho um cagaço fodido de elétrica. Existe um negócio chamado fita isolante líquida. Tá? Eu gosto de aplicar isso em lugares como esse, que são... Tipo, se quebrar esse fio e esse negócio pular de um lado a outro, vai dar um estouro aqui. E eu não quero, entendeu? Só não quero ter que lidar com isso. Então eu coloco essa porcaria aqui, que é a mesma coisa que enrolar fita isolante em tudo. E eu garanto que, cara, não tenho mais problema de isso aí pular e de repente fechar um curto em alguma coisa. Não ia causar muito problema. No máximo, talvez queimasse o meu transformador, mas não quero ter que lidar com isso. Beleza? Bom, vamos pegar aqui a saída do transformador. Não se preocupem com a placa nesse exato momento, tá? A placa não é o importante aqui agora. A gente só está medindo se o transformador tem saída. Vamos pegar o nosso multímetro. A saída do transformador é corrente alternada, tá? Então a gente tem que colocar aqui na escala de corrente alternada, não de corrente contínua. E vamos medir se ele dá alguma tensão quando a gente colocar isso na tomada. Pronto. Tudo no lugar, tudo certinho. Tirar minha mão de perto disso e botar na tomada. Legal. 13 volts e meio. Ou seja, o transformador está funcionando. Se o transformador está funcionando, só alegria, cara. O circuito é simples. A gente já desenhou ele. 4 diodos e um capacitor.
Tirei da tomada. Bom, vou deixar aqui porque está estável. O que a gente vai fazer aqui? Vamos verificar cada um desses diodos para garantir que eles estão funcionando. E, como está faltando aqui, instalar um capacitor. Muito provavelmente essa fonte foi abandonada porque o capacitor explodiu. Normal. Vai passando o tempo, os capacitores vão ficando ruins. A gente sabe disso. Então, muito provavelmente o que aconteceu aqui foi esse capacitor estourando. E é isso que fez com que essa fonte tenha ido para o lixo. Infelizmente eu não tenho o cabo dela. Vou ter que arranjar um depois. Mas isso é o menor dos problemas. Tá aqui a nossa plaquinha. Nessa placa já tem impresso, tá? A direção que esse diodo vai ser instalado. Então se a gente olhar aqui, vocês podem ver que, olha, tá vendo esse risquinho? Deixa eu pegar o meu apontador. Esse risquinho aqui, esse risquinho é o negativo. É a mesma coisa que essa faixa branca aqui no diodo. Ou seja, esse aqui vai ser instalado com a faixa branca para essa direção. Então, eu já vou instalar ele. Vamos medir cada um desses diodos. É muito simples. Medir diodo. Eu também já expliquei isso para vocês em outro vídeo, mas vamos aqui de novo. Coloquem o multímetro de vocês em continuidade. Ok? Resistência. Vamos medir cada um dos diodos. Eles devem conduzir em uma direção, ou seja, o negativo para o lado dessa faixa branca, e não devem conduzir na outra. Então tá vendo que ele não está conduzindo? Legal, é o que deveria acontecer mesmo. Se eu polarizar corretamente, beleza, conduziu. E do outro lado, não conduziu. Mesma coisa nesse diodo. Tem que conduzir nessa direção. E conduziu mesmo. A direção oposta não deve conduzir. Beleza. Penúltimo. Deve conduzir nesta direção. Conduziu. E o inverso, não. E não conduziu. Então, esses três estão ok. Vamos para o quarto. Negativo na faixinha branca. Positivo do outro lado. Conduz. Se a gente inverter isso, não conduz. Então, os 4 diodos dessa placa estão bons. Então, é só colocar isso aqui no lugar, deixar ele bonitinho e vai estar ok. Vou pausar o vídeo, fazer essa solda, arrumar um pouquinho isso aqui e a gente já volta. Beleza, voltamos. Bom, dei um pouco de amor nessa placa porque ela tava sem carinho há décadas aqui. Então, arrumei tudo certinho, coloquei os diodos no lugar certo. Aqui a gente tem a entrada, que curiosamente não tem furos para ela, então a gente tem que soldar a entrada em cada um desses dois lados, mas não tem furinhos realmente. Aqui falta um capacitor, tá? Que é a saída da nossa ponte. A ponte retificadora está aqui embaixo desses diodos, né? Aqui sai o nosso sinal positivo, aqui sai o nosso sinal negativo, aqui está o local onde deveria ir aquele capacitor que eu falei, e aqui é a saída para o cabo que vai para o Super Nintendo. Legal. Pelo que eu procurei na internet, o capacitor que eles usam em fonte de Super Nintendo é 4.700 microfarads, o que é bom, é um capacitor parrudo. Eu não tenho esse tipo de capacitor. Eu acredito que na minha caixa o melhor que eu vou ter é um de 2.200. E eu acredito que eu tenho um capacitor de 1.000 também. Tem bastantes capacitores de 1.000. Não tenho. Tenho alguns capacitores de 1.000. E tenho um capacitor de 2.200. Eu acredito que 2.200 é mais do que suficiente para o que a gente precisa. Eu só não sei se ele cabe na caixa. Talvez. Não sei. Tô pensando em nem forçar a barra colocando um de 2.200. Tô pensando em colocar 2 capacitores de 1.000 em paralelo para ficar um capacitor de 2.000. Ainda é metade do que um Super Nintendo normalmente teria, mas deve ser o suficiente. Se não for, depois eu arranjo um capacitor. Eu até tenho 4.700, mas é um pouquinho grande, não vai caber, tá? Então, é isso ou isso. Então, sem condições de colocar qualquer um desses dois no momento. Então, acho que eu vou colocar só 2 de 1.000 em paralelo e ver o que acontece. Deixa eu pausar aqui. Decidi fazer uma coisa diferente.
Eu coloquei só um capacitor de 1000 microfarads. É menos do que deveria ser, mas eu quero ver o que acontece. Quando a gente coloca um capacitor menor do que ele deveria, o que a gente vai ter é mais ripple. A gente vai ter um sinal mais próximo disso do que disso. Veja, não é tanto, tá? Ele vai ser mais próximo. Mas ele vai ser um sinal mais... parece um dente de serra. Quanto que isso vai influenciar no Super Nintendo realmente? Eu não sei. Por isso que eu quis fazer dessa forma. E, sei lá, vamos ver o que acontece. Tanto faz. Não vai queimar nada, com certeza. Mas o que vai acontecer é deixar a lógica digital maluca do videogame. A gente precisa desses 2 fios aqui do secundário. E a gente vai colocar isso. É engraçado, porque na verdade você não tem um lugar meio que preparado para isso, entendeu? Ele meio que é um... cabe... ele vem onde couber, entendeu? É meio estúpido isso. Aham, acho que esse é o melhor que a gente consegue fazer. E é isso, tá no lugar. Preciso de 2 fios aqui, 2 saídas, né? Ou melhor, um fio de fonte do Super Nintendo. Eu não tenho. Então o que eu vou fazer é só soldar um fiozinho aqui, só para a gente conseguir fazer o nosso teste e ver se a coisa funciona ou não. Ei. Vídeo. A televisão. Cinco. Olha o que acontece? Tá aí. Tá rodando. Tão simples quanto isso para consertar uma fonte, tá? E é isso. Esse esquema não é específico do Super Nintendo. A maioria das fontes de videogame antigo, a maioria das fontes de praticamente tudo na realidade. Se tiver um transformador dentro, muito depois disso você vai ter uma ponte retificador e um capacitor. Então, é isso. Se nessa situação eu usei 1000 microfarads, como vocês viram. Se eu começasse a notar no videogame muito ruído, muita imagem ruidosa, muito ruído no som, eu aumentaria esse capacitor. Eu compraria um capacitor de 2200, 4700, que é realmente o que deveria ser instalado aqui, e por aí vai. Quanto maior o capacitor, menos ruído vem da linha para dentro do videogame. Beleza? Se curtiram, dá um joinha e até o próximo. Obrigado, pessoal.